mais um vídeo começando aqui pro nosso querido YouTube channel. E, gente, hoje a gente vai falar de um assunto super legal nesse vídeo. Tô com um convidado especial aqui do meu lado, meu querido marido. Nós vamos abordar com vocês questão que vocês ficam bastante em dúvida, né, em relação a gastos. Quanto nós estamos gastando para ir para a Europa, o que a gente tem que levar, né, quais são os custos disso tudo, de passagem, de deslocamento até lá e tudo mais. Então, a gente vai abordar tudo isso aqui com vocês nesse vídeo. Nossos cachorrinhos estão aparecendo por aqui também, porque eles ficam no meio, mas não tem problema. Bora começar então, que a gente vai falar um pouquinho, né, amor? Isso sobre aí. Custos e quanto de grana a gente está desembolsando tanto em euro quanto em real. É mais né? ser útil aí, né? Pra quem tá pensando em fazer essa viagem, a gente quer ser útil e talvez trazer uma clareza, né? Tanto pra galera que acompanha a gente, que são próximos e tem curiosidade de saber como que tá essa questão, como também pra quem tá pensando em ir e talvez cair nesse vídeo, né? Então aí a gente vai falar bem pra nossa realidade, mais ou menos, pra vocês terem uma noção como que tem funcionado, só que se aplica a alguns outros casos, né? Então a gente vai trazer algumas coisas que a gente já não gasta mais, só que provavelmente você vai gastar se você for pela primeira vez. Aí você já vai ter uma noção. E lembrando que aqui a gente vai falar da nossa experiência, que a gente está indo para um voo internacional, saindo de Guarulhos, o nosso voo vai sair de lá, e chegando até Lisboa. Então é o nosso trajeto para esse voo internacional. E também lembrando que a gente não viaja mais como turista. Graças a Deus agora tem passaporte europeu, italiano, então a gente já entra ali como um cidadão mesmo, né, da Europa. Eu entro mais fácil e ele, por ser meu marido, acaba me acompanhando, então tem essa flexibilidade também. Então aqui no nosso caso não é ser turista, né, no país, mas morador ali de fato, porque somos cidadãos europeus, tá? Mas começando, antes de mais nada, se você tá indo a primeira vez, precisa tirar o passaporte, né? Na época, quando a gente tirou, a gente pagou... Faz mais ou menos um ano e meio, né, que a gente tirou nosso passaporte. Isso. A gente pagou uns 185. Eu não lembro. Mas foi um pouco menos Foi um pouco menos do que tá hoje. Do que a gente pagaria hoje. Hoje tá no valor de R$260, né? 257, enfim, mas pode considerar R$260 que você vai gastar com o passaporte. E aí, se você for sozinho é isso, às vezes você vai com o seu par, aí cada um vai ter que tirar o seu, né? Obviamente. E aí já vai ali para R$520, às vezes vai você, o seu par e o seu filho, já são 3, então você sempre multiplica o passaporte vezes 3. Lembrando que o passaporte demora para ficar pronto, né? Não é algo tão rápido. Então você tem que achar um posto que faz esse processo, por exemplo. A Polícia Federal, né? Aqui em São Carlos tinha antes no shopping Iguatemi daqui, aí depois tiraram, não tinha mais essa opção, aí a gente teve que ir para Araraquara para fazer. Então a gente fez todo o processo e depois de cerca de 2 semanas ali que sai de fato. E antes você tem que agendar online, né? Então eu já recomendo, assim, se você está pensando em ir recente, já tira o passaporte, porque é algo que tem 10 anos aí de validade. Então vale a pena tirar já, porque quando você for programar de fato sua viagem para isso, você já tem o passaporte em dia, né? E é bem fácil para tirar. Você procura o posto mais próximo, né? O posto da Polícia Federal mais próximo que fazem essa emissão de passaporte. Você entra no site, agenda, e aí tem vários tópicos lá que você tem que preencher para tirar o passaporte, enfim, fazer toda essa emissão, mandar documento para comprovar, né, que é você mesmo. Aí você agenda um horário para ir lá no local, fazer a foto e, de fato, né, fazer toda a questão da assinatura da papelada da emissão do passaporte. Após isso, fica pronto aí nesse prazo mais ou menos de umas 2 semanas, como o Kenneth falou. Aí você volta no local para buscar e aí pronto, aí tá com o passaporte feito. Então hoje, em média, né, que a gente procurou, tá R$260 para emissão de um passaporte. Subiu um pouquinho, né, em um ano que a gente fez, já deu uma boa subida. O Theo em pé aqui atrás. Engraçado. O próximo tópico que é legal a gente falar sobre, que é o seguro viagem, né, que é importante. Na verdade, para voo internacional, eles meio que é uma obrigatoriedade, né? Você ir com seguro viagem. Não, na verdade, antes é importante você entender que tem 2 formas de você entrar. Aqui a gente trouxe seguro viagem para quem vai como turista, que é o mais comum. Só que tem 3 formas de você entrar lá, né? Assim, para nossa realidade mais brasileira. Ou você vai junto com alguém que tem a cidadania, no caso é o que acontece comigo, né? Caso. Eu sozinho sou um ninguém, mas com a Flávia eu consigo entrar mais facilitado, porque ela é uma cidadã italiana agora, né? Com o passaporte, com a ID italiana. A Itália, a Europa como um todo, né? A União Europeia, o espaço Schengen, sendo mais específico, você pode transitar tranquilamente entre os países que estão ali na região.
Então você é um cidadão italiano, mas você pode entrar em Portugal, você pode entrar na Espanha, na França, na Alemanha, na Suíça, sem dor de cabeça. Eles deixam você fazer isso, tá? É diferente agora de muita gente pergunta, e o Reino Unido? E a Inglaterra? Lá não está dentro desse acordo. Ela saiu, né? Não faz muito tempo, mas ela saiu do acordo. Então lá você entra como turista. Nós entraríamos como turista normalmente, tá? Como ela já é uma cidadã italiana, a gente não vai como turista, né? Ela entra já direto, porque ela tem livre acesso. É igual, por exemplo, você sair aí do seu estado e ir para outro, você não precisa comprovar nada. Você só vai lá e faz o que você quiser dentro da lei, óbvio. A mesma coisa, né? A Flávia. Então a gente tem essa vantagem. Se você não tem uma cidadania europeia, vamos dizer assim, você pode entrar com uma carta para trabalho, né? Um contrato de trabalho já antes. Então você entra para trabalhar na região, né? E aí já é uma outra possibilidade. Você não entra como turista, você já entra com o visto de trabalho que a gente fala. E a terceira forma é você entrar como turista, que é o que a maioria faz, que é realmente você só quer passar um tempo. Sim. Em Portugal existe a possibilidade da manifestação de interesse. Então você pode entrar como turista e depois fazer uma manifestação de interesse para trabalhar lá, tá? Pra morar lá, né? Para morar lá, para trabalhar. Eles tiraram isso recentemente, mas voltaram. Acho que ficou 3 meses só, sem a manifestação, e agora já voltaram. Isso diz muito sobre mão de obra, né? Eles precisam de mão de obra lá, então eles acabam facilitando a entrada de brasileiros. Então, mesmo entrando como turista, você pode tranquilamente trabalhar depois. Não acontece em todos os países, mas Portugal você consegue essa tranquilidade. E aí a gente trouxe o seguro viagem para quem vai como turista. Então, a Europa... Que é obrigatório ter, né? Obrigatório ter. Pensa que você vai lá, você não vai conseguir tão facilmente ali ter acesso à saúde, a algumas coisas. Então você precisa pelo menos de um seguro viagem, que te assegura os dias que você vai ficar. E aí a gente cotou, na média, foi o que a gente gastou da primeira vez que a gente foi como turista, a gente não vai gastar com isso, mas trouxe para vocês, é R$12 por dia. Então, por exemplo, você vai ficar 30 dias, você vai gastar aí cerca de R$260. É até que barato ali para você ter o seguro viagem obrigatório que você vai ter que apresentar na imigração. E é válido durante todo o período que você vai ficar no país, né? Se você vai para turistar, ficar um mês no país, você vai ter garantia desse seguro viagem por um mês ali, né? Então, isso... como você vai comprar a passagem de ida e volta, você vai saber o número de dias que você vai ficar, né? E aí você tem que comprar de acordo com o número de dias. Então, você vai ficar 30 dias, você vai ter que comprar um seguro de viagem por 30 dias. Se você for ficar 90, que é o máximo, você tem que comprar um seguro viagem para 90 dias. Às vezes na imigração eles até pedem também, se você tem esse papel. Às vezes pode não pedir, tá? Mas às vezes eles pedem e aí você tem que mostrar que você tá com esse seguro ali na hora da imigração, estiver ali na face a face com o policial, né, da imigração. Lembrando que depende muito da imigração, né? Então, por exemplo, tem imigração que é mais difícil, tem imigração que é mais fácil. Imigração da Espanha hoje, momento atual, né? Final de 2024, entrar na Espanha é muito fácil. Então você tem uma conexão na Espanha para depois ir para Portugal, você vai ter zero dificuldade porque lá eles liberam muito fácil, né? Agora falam que, engraçado, né? Mas você vai para Itália direto, você vai ter dificuldade. Itália é mais rígido. A Alemanha é extremamente chato, a Alemanha, e você vai ter dificuldade com a língua. Então é até bom pensar nisso, né? Porque se você pega ali alguém que está na imigração, que é sempre alguém da polícia, né? Do local, e você vai passar pela imigração, você tem que entender o idioma. Às vezes a pessoa não vai querer ficar falando seu idioma, né? Ou ela vai falar o inglês. Se for para a Alemanha, ela vai falar o inglês. Então você tem que ser fluente no inglês. Ah, não, eu quero entrar de boa e falar o português. A melhor coisa é entrar para Portugal, né? Porque você vai conseguir falar com o pessoal ali sem dor de cabeça. É mais fácil. E aí o próximo tópico que a gente quer trazer é passagem, que é, né, a coisa mais temida por conta do custo realmente que isso tem, né? A gente agora comprou nossa passagem só de ida, não compramos ida e volta, porque a gente vai pra ficar lá, né? Então não tem essa necessidade. Mas se você vai como turista, você precisa comprar ida e volta. Porque você precisa apresentar a sua passagem de volta, o dia que você está chegando, o dia que você vai voltar, né, pro Brasil, enfim. Então eles pedem isso, essa questão da passagem também. A gente tá gastando só pra nós dois, pra ida, e ficou R$4.000, tá? Então, 2.000 a minha e 2.000 a dele, só ida. Se você fosse fazer de volta, esse valor provavelmente dobraria, né? Para o casal, claro, então ficaria em torno de R$8.000 ali, ida e volta. Óbvio que tudo varia. Se você comprar com antecedência, hoje em dia, não precisa mais não tem tanto mais essa necessidade, né? Igual a gente tinha antigamente.
Tipo, você comprar com 5 meses de antecedência porque é mais barato. Não necessariamente, tá? Tem várias coisas que a gente pode analisar quando a gente vai comprar uma passagem. E às vezes, mesmo em cima da hora, você consegue algo mais acessível, sabe? E depende muito da sazonalidade também. A gente tá indo agora, tá inverno lá, né? Tá bem frio lá. Se você vai comprar pro verão, que é o meio do ano que vem lá, né? Tipo junho, julho, agosto, vai estar muito mais alto, porque vai todo mundo pra lá, né? Pra região de Portugal, a região que a gente mora no Algarve, principalmente, que é praia, né? Então, o custo aumenta. Então, tudo isso você tem que prestar atenção, né? Hoje não tem mais tanto essa necessidade, né, amor, de comprar com muita antecedência. Porque às vezes o custo não vai fazer tanta diferença assim. Até as companhias aéreas, elas mudaram a forma que o algoritmo rola, né? Porque claramente quando você pesquisa, não é uma pessoa que está operando o preço o tempo todo. Porque imagina, são milhões de pessoas acessando o site. Então é um algoritmo que vai entregando e mudando o preço. Então, se está tendo uma alta procura, o preço aumenta de forma já automática, né? Sem precisar de alguém ir lá e alterar o preço, né? Mesma coisa, se a pesquisa está baixa, diminui. Acontece sim. Então, se o algoritmo também percebe, se o algoritmo percebe que você está pesquisando muito, também vai ter uma leve variação ali para você, né? Ou seja, você pesquisou uma vez, aí pesquisou de novo, talvez você veja um preço um pouco mais baixo. A gente compra tudo por uma agência, que é uma parceira nossa, que é a Patrícia, né? Então, a gente já tem uma parceria com ela de muito tempo e tal, a gente acaba fazendo tudo com ela, porque a gente também indica muita gente para ela e tal. E aí ela acaba sempre, às vezes eu mando pra ela algo, Patrícia, olha esse aqui, tá num preço bom, pra ela não aparece, só tava aparecendo pra mim, entendeu? Então é importante ficar de olho nisso. Sim. Então passagem fica, nossa só de ida, R$4.000 pra esse voo internacional, tá? De Guarulhos até Lisboa, onde a gente vai parar. Aí provavelmente se você vai como turista você precisa de ida e volta, sim, né? Então você vai pesquisar lá no Google Voos, que é o que a gente usa, né? Entra no Google Voos, joga, vou sair de Guarulhos ou ir até Lisboa. E aí você começa a analisar como que estão as próximas semanas, os próximos meses, e aí de volta provavelmente na média, pegando até uma média do ano todo, se você pesquisar bem, você vai conseguir ali uns 3.800 e de volta, tá? Pesquisando legal ali, pela Latam ou pela Azul, que sai de Campinas, né? Então vai ficar uns 3.800 a R$4.000, vamos colocar assim. Então você vai você vai em 2 pessoas, você vai investir uns R$8.000 para ir de volta, tá? Isso. Aí o próximo tópico que a gente trouxe que é importante é em relação à mala, né? Que muita gente tem dúvida se despacha a mala, se a gente leva a mala de bordo, como que é essa questão, né? A gente pagou 200? Na verdade é que a gente pegou bem Black Friday agora e a Flávia já tem mala, a Bu já tem mala, a gente já tem mochila, né? Sempre que você vai, sem precisar despachar, então o que a companhia te dá gratuitamente? Ela vai te dar a bolsa, que ela fala que é até 10 quilos, e vai te dar uma mala de bordo que é até 12 quilos. Então você pode levar ali uma malinha de 10 e uma malinha de 12. A bolsa é mochila, né? Mochila, né? Normalmente é mochila. Você poderia até levar outra coisa, mas o mais comum é levar mochila porque você já leva o notebook, né? Já leva essas coisas. E uma mala de mão de até 12 quilos, tá? Então, por exemplo, eu até errei, eu comprei uma mala de 8, agora que eu notei. Sendo que poderia levar até de 12. Nossa. Caberia bem mais, mas eu comprei uma de 8 que estava em promoção na Black 8, 10 ou 12, né? Aí eu comprei uma de 8 e gastei R$200. A Flávia já tem tudo, a outra bolsa eu já tinha, então foi a única coisa que a gente gastou. Aí vai ver, né? Às vezes você já tem mala, vai emprestar de alguém, etc, ou vai comprar. Mas uma mala boa ali de 10 a 12 quilos, se você não pegar na promoção, você vai gastar uns R$400, sim, por aí, E mala, né? É importante falar que a nossa passagem não tem mala despachada, né? A nossa passagem a gente comprou pra levar realmente só essa mala de bordo. Então a gente comprou a mala, a gente pagou uns R$200 nela. E aí a mala de 8 quilos, né? Que a gente pegou 10 quilos. Só que aí poderia levar até de 12 nesse voo. Se você vai comprar com mala despachada, o custo vai aumentar dentro da sua passagem, porque aí você vai ter o custo de despachar a mala, esperar lá, né? A parte depois que chega no país, esperar a mala na esteira, enfim, tem todo esse trâmite. E aí, se você despachar a mala, que a gente procurou em média, fica em torno de R$120 por mala despachada. E aí, o tamanho da mala também aumenta. Por exemplo, você pode levar mala de 23 quilos, né? Aquelas malas maiores. Então, tudo isso também esse conta. preço é para 23 quilos, né? Então, até 120, 23 né? quilos de mala, R$120 antes do voo, 48 horas antes. Tem isso também, né? Você tem que analisar se você vai despachar a mala 48 horas antes do voo ou despachar na hora, que aí muda o custo também, né? Na verdade é assim, ó, se você vai falar para a companhia que você precisa despachar a mala, mas, sim, a mala você sempre despacha na hora.
Então, por exemplo, se você avisou a companhia que ó, eu terei uma mala a despachar, você vai pagar R$120, aí vai chegar lá na hora, você vai despachar ela. Sim. Agora, se você for avisar só na hora a companhia, você chegou lá, foi fazer o check-in e falou, ó, eu não avisei pelo site, mas eu quero despachar. Aí o valor sobe para R$160. Sobe tá? porque você não deu esse aviso prévio antes que você despacharia a mala, entendeu? Isso acontece Então, normalmente isso quando você está fazendo a sua mala, não tinha noção, né? Aí fez, falou, nossa, eu preciso levar tanta coisa. Não vai caber. Não vai caber. É bom assistir até, como que chama a série que a gente assiste lá? Do... Aeroporto área restrita? É, área restrita. É bom a área restrita porque dependendo do que você for levar pode dar merda, tá? Então, tem muito cuidado. Tem muito cuidado também que você pode levar. A questão de líquido, tipo, vou levar perfume, vou levar alguma coisa assim, remédio. Tem toda uma legislação que você tem que seguir, porque dependendo do que você tá você pode ser taxado. Importando, né, pra lá, você tá levando exportando né? junto com você não vai conseguir entrar depois, não vai conseguir levar. E tá na hora de trazer, né? Se você passar dos €1.000, você vai ter um imposto em cima também. Vai passar pelo processo alfandegário e você vai ter que pagar imposto em cima. Tem que gerar nota. Assiste Aeroporto Área Restrita, tá? Principalmente o Casimiro Regime, que é o melhor. Que aí você vai conseguir entender mais sobre isso. Então a mala, essa questão, né, do despacho é muito importante, e do tamanho da mala que você vai levar também, dependendo ali do tipo de mala que você vai levar, o custo da passagem também vai ficar mais caro, mais barato, enfim. O outro ponto que a gente colocou aqui como gasto, né, que a gente tá tendo e que a gente vai ter, é em relação ao transporte quando a gente chegar lá. Não só, né, porque a gente tá no interior agora, a gente vai ter que ir pra São Paulo, então tem o custo da viagem até São Paulo, né, gasolina, pedágio, enfim. E aí a gente vai de avião, chegando lá em Lisboa, a gente vai gastar pra ir até a nossa casa, que é na Algarve, né, que é na região sul de Portugal. Então Lisboa tá no meio, assim, a gente vai descer até o Algarve pra nossa casa, de fato. Então a gente vai ter um custo desse deslocamento. E aqui a gente trouxe que a gente vai pegar um metro lá, né, que é o metrozinho lá eles falam metro, e também um ônibus. A gente vai ter que parar no aeroporto, pegar um metro até a estação. Da estação a gente vai pegar um ônibus para descer pro Algarve, né? Esse é o primeiro ponto que o brasileiro fica assim, meu Deus, como que o Brasil, as coisas são caras, que é o transporte, né? É bem barato mesmo. Então o metro, eu não lembro, mas a gente compra o ticket na hora, deve ser cerca de €2 e poucos. É baratinho. Cada um, é bem tranquilo assim. Mas aí, por exemplo, a gente vai pegar um autocarro, que é o ônibus, né? Lá eles chamam de autocarro, ônibus, a gente vai pegar um ônibus e vai ficar 4 horas no ônibus. Então vamos supor, aqui saindo de São Carlos, onde a gente está, até São Paulo, eu gastaria aí numa companhia de ônibus uns R$80. Então eu e a Flávia gastaria R$160 para poder viajar esse trajeto. Lá a gente tem que viajar 4 horas de ônibus chegando e a passagem estava €4 cada um, que dá R$24 hoje, né, mais ou menos. Então aí, R$24 a gente viaja com Flixbus, né? Flixbus, aí tem o Renex, enfim, tem essas companhias. Flixbus é a mais famosa lá. E a gente já comprou tudo antes, né, agora, pra chegar lá certinho e já ter comprado essa passagem, né? Porque da última vez, da primeira vez, na verdade, que a gente foi, a gente não comprou com antecedência. Então a gente chegou lá em Portugal, no aeroporto, fomos até a estação, pegamos o metro, fomos até a estação, chegou na estação, a gente não tinha comprado a passagem de ônibus ainda. Erro de principiante, né? Fica mais caro, o horário é mais difícil. O horário é mais difícil, aí a gente teve que esperar horas pra ter uma vaga ali pra gente pegar. Então realmente, você vai viajar de ônibus, compra com antecedência, já deixa ali o horário certinho. É muito fácil, né? É muito fácil. Tipo, Check My Bus é o nome do que a gente sempre usa, né? E tem também o Home to Real, tem vários lá, mas tem você coloca... Aquele que a gente procurou esse fim de semana. Tem o Omio. Então são sites que ele já... Você coloca onde você está na Europa e onde você vai, isso vale para a Europa toda. Você vai no Omio, por exemplo. Então você coloca lá, por exemplo, eu estou agora em Lisboa e eu quero ir para Porto. Aí ele te mostra, tem sai de tal lugar, né? Por exemplo, da Estação Oriente, é uma estação muito famosa em Lisboa. Então vai sair da Estação Oriente 10h30 da manhã, vai chegar em Porto às 16 horas, 16h30, 17, enfim. E aí ele já te mostra o valor, você já pode comprar na hora. E comprar é muito fácil. Você só entra lá, coloca os seus dados, que ele pede, confirma, né? Se você vai escolher local ou não, enfim. E aí finaliza e paga na hora, é bem tranquilo. Dá pra pagar pelo Apple Pay, né? Então, por exemplo, mas e aí? Eu não tenho um cartão de lá, como que eu pago? Aí você tem a opção lá, pagar com Apple Pay, confirma lá, coloca o seu Face ID e pronto, pagou. E uma coisa interessante também disso, tanto acho que é comum, né? Mas lá é muito forte essa questão, se você quer escolher assento,
você paga um valor a mais para escolher o lugar que você quer sentar. Porque se você compra a passagem normal, você paga um valor X ali menor, só que aí você senta onde liberar, entendeu? Mas se você quer escolher onde você quer sentar junto, aí a gente pagou 2 euros a mais, né? Por escolher sentar junto, enfim. Então tudo eles cobram, né? Até se você vai viajar de avião dentro da Europa, as low cost, né? Ryanair, enfim, a gente tem como que é o nome daquela cor de rosinha? Esqueci o nome agora. Tem a Ryanair, tem essa outra cor. O Wizz, isso, o Wizz, né? Wizz. A gente compra a passagem e aí se você quer escolher realmente o assento que você vai ter ali no avião, você paga 12 euros a mais só por escolher o assento. Geralmente, como a gente não liga, né, a gente põe ali aleatório e aí a gente senta onde sobrar. Geralmente senta distante, enfim. Então isso é muito comum lá. Se você quer escolher, você vai ter que pagar para ter o lugar que você quer reservado ali. Né? Então esse é o gasto também que a gente vai ter de transporte até a nossa casa. A gente vai gastar em média, então, 20 euros com tudo isso, né? Com a questão do ônibus e com o metro. Vai dar uns 120 reais, né? Até a gente chegar em casa de fato. E um último tópico que a gente colocou aqui é em relação à grana que você tem que levar, né? E principalmente se você vai como turista a primeira vez, você tem que ter um dinheiro já na sua conta em euro para conseguir provar, né, que você tem esse valor ali para se manter lá, né? Até essa questão a gente usa o Wise para conversão, é um banco super top. A gente achou, né, ano passado quando a gente foi a primeira vez e a gente usa ele para tudo. E aí eles exigem, né, em média 40 euros por dia que você vai ficar na Europa para você ter esse valor na conta. Então você faz o cálculo, aí você vai ficar uns 30 dias, o tanto que você vai ter que levar em euro, tá? Então isso em real você faz a conversão para ver quanto vai dar em real, né? Então é obrigatório você também ter, fora o seguro viagem lá, que é uma coisa obrigatória você levar como você vai como turista, né, a primeira vez, o dinheiro também na conta é importante, porque pode ser que eles peçam, pode ser que eles não peçam, mas pode ser que eles peçam para ver seu extrato bancário. Você precisa ter o dinheiro para comprovar que você vai conseguir sobreviver ali dentro do país, né? Então isso é muito, muito válido também. E aí uma coisa importante... Na verdade, só falar que isso aí não é obrigatório esse valor, é só na teoria. Na prática, você está conversando com uma pessoa, né? Então ela não é um robô, ela não vai falar, tem isso, tem ou não tem. Tem tanto, não é vai exato. ficar tanto, né? Ele vai usar do feeling, né? Ele vai falar, quanto você tem aí? Depende muito o quanto que ele vai ir com a sua cara ou não na hora também. Mas às vezes ele tá meio chato, ele é um cara chato, ou ele, enfim, né, em algum momento ele achou que ele pode desconfiar de algo. Quando eu digo desconfiar, gente, é porque tem muita gente que vai já no intuito de trabalhar, né? E o cara percebe. E aí ele já quer saber quem tá entrando pra trabalhar ou não. Então ele vai falar, quanto você tem na conta? Aí às vezes, não tenho nada. Aí óbvio que ele vai pensar, pô, mas peraí, você tá vindo pra cá, você não tem nada, então de algum jeito você tem que fazer dinheiro, como assim? E aí às vezes você fala, não, eu tenho aqui tanto, nem dá os 40 euros por dia. Mas mesmo assim ele já vai ver que tem um dinheiro. Ele fala, beleza, depois converte, né? A pessoa não é boba, né? Ela não é um robô. Então ela vai pensar, não, ele tem uma grana aqui, tem uns 1.000 euros, tem uns 400 já dá euros. Pra se virar um tempo. Consegue se virar uns dias e provavelmente depois converte, né? Mas aí na teoria, normalmente quando você busca, eles falam que o ideal é em média 40 euros por dia, mas não é assim não. Não é bem na teoria mesmo, né? Então 40 euros é o que eles pedem ali pra ter, mas claro que vai depender ali do tempo que você vai ficar, o seu objetivo que você tá indo e tudo mais. Uma coisa importante que aqui a gente não trouxe, mas eu vou falar agora, que é em relação a se você vai de fato como turista, você precisa também ter um local para mostrar que você vai estar hospedado em algum lugar. Então, seja você entrar com uma carta convite é o quê? Tem alguém que mora lá e aí você vai para casa dessa pessoa. Então, essa pessoa faz uma carta te convidando a entrar no país dela, te convidando a estar lá no seu tempo que você vai passar as férias, né? Exemplo assim, na Europa, em Portugal. Então você precisa apresentar essa carta convite. A carta convite para turista é uma coisa bem que eles exigem, né? Das poucas coisas que eles pediram pra gente foi a carta convite quando a gente foi, ou hospedagem, exato. Se você não vai pra ficar na casa de alguém que você conhece, você precisa comprovar que você tem um Airbnb lá já pago, né? A data que você vai sair do Airbnb, né? Ou do hotel, hostel, enfim. Então isso é obrigatório levar também essa parte de hospedagem. Pra ele realmente ver que você tá entrando, você tem dinheiro, você tá com seguro e você tem onde dormir, né? Você vai ter onde ficar lá. Então é uma coisa que eles pedem, né? Sim. Se você vai como turista, tem mais alguma coisa que a gente não falou? Não, acredito que seja isso. São os principais gastos também. Os principais Mas gastos. o resto é gasto que você vai ter lá e vai depender do tipo de pessoa, né? O que gosta de comer. A alimentação é o mesmo em real, né? Convertendo no real é a mesma coisa.
Então, uma alimentação no McDonald's, você vai gastar aí cerca de 14 euros, que dá uns 80 reais, né? Cada combo são uns 40 reais ali. Mais ou menos isso. Aí tem alguns restaurantes. O bom é que restaurante chique lá não é tão caro assim. É, mais acessível, né? É mais acessível. Vou tomar um vinho que é muito top, no Brasil custa muito caro. Lá provavelmente não vai ser caro. O mercado também é a mesma coisa na conversão. Então, por exemplo, o quilo do frango é 4 reais. Aí fazendo a conversão dá uns 24, 25 reais, depende do momento do euro. Então é muito parecido, né? O que você mais vai gastar mesmo é com a viagem, com o passaporte, com a passagem, né? E com onde ficar lá, com a hospedagem. Se você for na casa de alguém, você já economizou um tanto, né? Muito. Você não É muito caro a pagar hospedagem. nem hotel. É muito caro. Quando você vai... A gente foi passar um fim de semana em Porto, a gente gastou, assim, muito dinheiro pra, tipo, 2 noites. Eu nem lembro agora, né, quanto que foi, mas depois eu pego pra falar pra vocês. E foi muito, muito gasto, realmente. Então, se você vai já tem onde ficar, é meio caminho andado, porque você economiza uma grana pesada aí que você gastaria, sabe? Então, isso é muito bom. Bom, aqui a gente trouxe um pouquinho dos gastos, né, que nós estamos tendo nessa fase de retorno para a Europa. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês também. E a gente quis trazer esse contexto mais de gastos totais, né, de tudo que a gente vai gastar com a viagem, tudo eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem também quanto que vai sair essa viagem toda, tá? Espero vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser do vlog já da viagem. Amanhã é nosso voo, então a gente tá gravando esse vídeo bem um dia antes mesmo. Então vocês vão acompanhar um pouquinho dos bastidores. Vou gravar vlog do aeroporto, né, da viagem, do avião, como vai ser tudo isso. Esses corres que eu falei pra vocês, que a gente tem que chegar lá, pegar ônibus e tudo mais. Então vocês vão acompanhando por aqui também, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.